estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Essa oportunidade de estar com vocês, passando algumas informações. Nosso canal Pormenores do Futebol, dentro e fora de campo. Então, quanto mais vocês assistirem e puderem depois interagir, alguns têm mais aproximação, tem mais tempo, a facilidade de dar alguma opinião para melhorar. A intenção aqui da gente é colocar opinião sobre futebol, ou algo que esteja relacionado ao futebol dentro e fora de campo, de forma detalhada, pormenores, para que a gente possa elucidar algumas coisas, ou passar algumas informações que ficaram no passado, mais recente, o que poderão acontecer, não sendo previsão, que a gente não tem nenhuma bola de cristal, mas pelo desencadear das coisas, no curso normal, a gente já faz dá para antever alguma coisa, pelo que a gente está vendo no dia a dia. O vídeo anterior falou sobre a arbitragem, aquela história da máfia da arbitragem, que ficou claro que tá lá o vídeo postado ontem, então. Mas o que importa ali é: será que tudo se resumiu a Edilson Pereira de Carvalho? Será que só foi ali? Será que nunca existiu nada antes? Será que não existe nada no momento? Estou fazendo só algumas indagações, né? Por que tanto árbitro ou grupo de árbitro como o VAR, que agora é grupo, não consegue enxergar o que é óbvio? Por que árbitro vai para um jogo e dá cartão amarelo para o jogador que nem tocou no outro? O outro bota o jogador vai dar um lençol, um banho, o cara não dá cartão. O outro empurra, dá um toquezinho, cartão. Então tem árbitro que é simpático a determinado clube, determinada região. Coincidentemente, normalmente, para não ser tantomente, coincidentemente, normalmente, o cara não é simpático ao time do Nordeste, ao time do Norte, time do Centro-Oeste. É mais simpático ao Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E aí tem uma escala. Na hora H tem uma escala. Não pense que ninguém está blindado, não. Então, existe simpatia de árbitros, existem erros que são erros grosseiros e são reincidentes. São reincidentes. Aí o árbitro, ele é punido. Qual é a punição do árbitro? Afastamento. Por que o árbitro de futebol, assim como um político, ou um médico que bota uma câmera para filmar a má conduta de um médico, por exemplo, né, do policial, né, de um líder religioso, do professor, né? Por que também não se bota uma escuta telefônica né, na arbitragem? É verdade. Por que não faz para ver se os árbitros também não conversam entre si por telefone? O que acontece? Que só o árbitro que é blindado. O árbitro não pode dar entrevista. Termina o jogo, ninguém pode entrevistar o árbitro. O árbitro faz o que quer no campo, prejuízo para a torcida que pagou, né? Errou. Então, se errou, se o erro é de fato direito, então o jogo tem que ser anulado. Aquele gol é anulado. Sport Palmeiras, por exemplo, né? Esse exemplo foi tão grosseiro. Teve outros que a gente vai citando mais adiante. Foi tão grosseiro que era aquele jogo ter sido 1-1, pelo menos. Ou então fazer outro jogo, terminando a partir daquele lance. Cartão amarelo para o jogador que simulou a falta, que é falta inexistente, e o árbitro tem que ser punido. Mas punido para ficar na geladeira, ganha o dinheiro do jogo e fica punido. Aí o cara, normalmente o árbitro de futebol, o futebol não é o primeiro emprego dele, não é o que ele sobrevive. Os árbitros de ponta normalmente até devem ser seus empregos. E o futebol é um complemento bom. O cara pega o dinheiro do jogo e vai embora. Passa um tempo sem apitar. Mas depois a memória, o povo não grita, não tem. Volta a apitar de novo. Comete os mesmos equívocos. Ou então, comete as mesmas antipatias com os clubes que eles consideram menores. Nordeste, Centro-Oeste e Norte. E quando estão entre eles, Rio de Janeiro em cima, preferencialmente
preferencialmente. A simpatia cabe mais sobre para ajudar, digamos assim. O termo ajudar. A simpatia cai mais em cima de Flamengo e Corinthians. E a antipatia cai mais em cima do time do Nordeste, que são 9 estados, 9, 5 e 4, 9 estados, que incomoda. Esse ano 5 na primeira divisão, com potencial de ter mais. Porque com as torcidas que nós temos aqui no Nordeste, e aí o vídeo, e está indo o pessoal do Sul-Sudeste, ou alguma outra região, não fiquem chateados com isso, que isso aqui não é uma questão de estar querendo denigrir a imagem de ninguém. A realidade é, o Nordeste, os times de Nordeste, os clubes, se fossem melhor administrados, infelizmente, presidentes e diretores de futebol, muitos deles não sabem o que é futebol, nunca pisaram num gramado de futebol, deixa o futebol em um treinador que também não é cobrado e não entende futebol. Essa é a realidade. A gente vai falar mais adiante. Então, os clubes de futebol nordeste incomodam. A Copa do Nordeste foi criada há alguns anos, reeditada, está incomodando muita gente. Né? Quiseram até dizer, vamos ver se dá um jeito de acabar com essa Copa do Nordeste aí, porque queriam jogar aqui no Nordeste, fazer amistoso ou participar de campeonatos, time lá do Sudeste. Mas não, o Nordeste é Nordeste. Você não faz faz o campeonato lá do Sudeste, do Sul, campeonato do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Podia fazer um torneio arretado, fazer um campeonato depois com os 5 campeões, fazer um torneio com os 5 melhores em cada região. Ficava arretado. Vê que ideia boa. Copa do Brasil começa as 2 primeiras fases com os times mais simples. Não digo time menor não, porque tem time com torcida aí, time menor não, time mais simples, que eles criaram um ranking. Aí terceira fase para beneficiar os times lá considerados por ele, né? Aí botaram o Cabo jogar a terceira fase. É muita coincidência, não é? Então, voltando ao assunto. Então, por que não botar escuta em árbitro? Por que o árbitro não pode dar entrevista? O senhor errou, não errou? Por que não errou? Errou. Porque qualquer coisa, a polícia entra e protege o árbitro. Agora, nada de chegar junto de um jogador, um dirigente, a polícia está junto. O árbitro de futebol que causou um dano a uma torcida, que vai para campo, para a família, né, se sujeitando a insegurança que é patente, né, que gasta seu dinheiro, seu tempo ali, aí é prejudicada emocionalmente, fica com raiva, vem na televisão, está aqui assistindo, paga para assistir no YouTube, por exemplo, como ele está fazendo agora, e simplesmente vê seu time perder de uma forma não costumeira. O time não perde porque foi pior, o time perde porque alguém não tem simpatia por ele e não consegue ver coisas óbvias. Então, por que não, mais uma vez vou perguntar, por que não criar câmera, ou então escuta telefônica, então quebrar o sigilo de telefone ou de alguma outra forma de comunicação dos árbitros de futebol, da federação, da CBF, sei lá, de quadro de arbitragem. Entendeu o que eu quero dizer? Então tem muita coisa, o futebol está muito rico hoje, não está rico dentro do campo não. O que a gente tem que discutir em futebol é fora de campo. Tem muita coisa para se discutir fora de campo. E as coisas precisam ser ditas. Tá? A gente dizer com critério. Não é dizer por dizer para ofender as pessoas. Não. Dizer o que é certo. Então, o camarada prejudica um trio de arbitragem. Então, um personagem, um grupo que está lá olhando lá de cima, não consegue ver coisas óbvias e afastado. Eu dinheiro afastado, tá bom. Sim, aí. Prejudicou o clube. O torcedor fica indignado e muitas vezes não quer mais assistir jogo. Porque tem alguém, né, que tem interesse maior do que o campo de futebol, de vencer com o futebol. Isso acontece em todo lugar. Acontece com a FIFA. A FIFA. Desde 1930, primeira Copa do Mundo, já tem problema com a arbitragem. Inclusive 1930 com a arbitragem brasileira. Que eu vou falar depois disso. 1930. Então, é isso, minha gente. Espero que vocês curtam esse vídeo. Dá um gostei lá. Porque o like fala inglês, é o nosso queridíssimo Ariano Suassuna, não ia gostar muito de dar um like não, ia dizer, dá um gostei lá, dá uma mãozinha lá e divulga, porque depois a gente para debater, para ter a opinião de vocês aí, o que vocês acharam. Tá ok? Obrigado mais uma vez pela paciência
e obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima.